noite a todos. Hoje eu vou ler para vocês do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres espíritos. Não, perdão. Que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. O item 7, convidar os pobres e os estropiados. Ele disse: também aquele que havia convidado, quando desse a mão ou a cear, quando deres a jantar ou a cear, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos, que são ricos de todo modo, que eles vos convidem em seguida, em seu turno, e que assim retribuam que haviam recebido de vós. Mas quando fizerdes festim, convidai para eles os pobres, os estropiados, os coxos, os cegos, e estareis felizes, porque não terão meios para vos retribuir, porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estava à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse: feliz aquele que comer do pão do reino de Deus. São Lucas, capítulo 4, versículo de 12 ao 15. Quando fizerdes um festim, Jesus disse: para ele não convideis vossos amigos, mas os pobres e estropiados. Essas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes. Nelas se procura o Espírito de Jesus. Não podia ter querido dizer que em lugar de amigos é preciso reunir à mesa mendigos de rua. Sua linguagem era quase sempre figurada. Os homens incapazes de compreender as nuances delicadas do pensamento, seria preciso imagens fortes, produzidos de efeitos de cores brilhantes, berrantes. O fundo do pensamento se revela nessas palavras: sereis felizes, porque não terão meios para vos retribuir. E dizeres que não são dizeres que se deve fazer o bem com vistas de uma devolução, mas pelo único prazer de fazê-lo. Para dar a comparação surpreendente, disse: convidai para vossos festins pobres, que sabeis que esses não terão nada para vos retribuir. Por festins, é preciso entender que o repasso propriamente dito, mas a atribuição das abundâncias que desfrutais. Essas palavras podem, no entretanto, também receber sua aplicação no sentido literal. Quantas pessoas são convidadas à mesa e são aquelas que podem, honrar-lhe e poder-lhe convidá-las no seu turno. Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber aqueles que seus parentes ou amigos que são menos felizes. Ora, quem é que não possui entre os seus, e porque quantas vezes prestar-lhe um grande serviço sem aparentá-lo, estes, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus, e fazem por benevolência sem ostentação, e sabem dissimular o benefício de uma sincera cordialidade. Irmãos, juntar isso aqui. O que essa leitura me trouxe? Há muito tempo atrás eu tinha uma amiga que veio muito sentida conversar comigo, que ela tinha feito muitas benfeitorias a parentes, e os parentes, aí ela agora estava precisando, nem era financeiro, e ela não tinha retribuído, ela não estava encontrando retribuição disso, e ela estava muito magoada, sinceramente magoada com tudo aquilo, porque para ela era muito triste ela olhar tudo o que ela tinha feito e não receber nada em troca. E na mesma hora eu me coloquei no lugar dela, claro, como amiga que a gente é, e
E ao mesmo tempo, eu lembrei assim, do que a gente muitas vezes aprende. E aí eu lembrei das crianças, que às vezes a gente diz assim, ah, mas fulaninho deu pra ti esse bolacha, tu tem que retribuir. A gente tem que ensinar a retribuir, né? Mas às vezes a gente ensina com uma ênfase tão grande que coloca na obrigação. E aí às vezes a gente pega aquela obrigação e traz pra vida adulta depois. Aí eu emprestei isso, tal coisa pra ti, agora tu tem obrigação de fazer por mim. E é exatamente esse festim e essa retribuição que o Evangelho traz. Porque ele pede, na verdade, que tu convide os mendigos e os estrupiados e os pobres, como diz aqui, não para eles te convidar para ceiar com eles depois, mas é para você, é para gente, é para mim exercer o poder do esquecimento. E o poder do esquecimento às vezes é tão doloroso, né? Porque a gente carrega aquela pro resto da vida. Mas eu emprestei tal coisa, eu ajudei tal coisa. Às vezes a pessoa nem lembra mais. E aí quando a pessoa não lembra, pior ainda. Tu não lembra que eu fiz isso pra você? Tu não lembra que realmente eu te ajudei? E aí, com as palavras dessa minha amiga, eu fiquei pensando assim, eu tenho certeza que ela fez de coração. Mas assim, eu também tenho certeza que quanto o mundo ensina a gente a retrucar e a cobrar dos outros. Não o Evangelho, o mundo, né? Por quê? Porque nós estamos, sim, e é passível de compreensão, o entendimento que a gente trabalha tantas horas, por exemplo, assim, banco de horas, agora é muito comum o banco de horas, né? Eu trabalho 1 hora a mais, depois eu vou tirar 1 hora a mais no outro tempo. Só que a gente tá fazendo isso na nossa vida pessoal. É um toma lá da cá. Eu te dei isso, agora tu me dá isso. E aí a gente tá mercantilizando, né? Tá tratando tudo como mercadoria. Tudo traz como mercadoria. Ah, mas... E aí eu fiquei pensando também, como é que a gente mede amor? Como é que a gente mede solidariedade? Como é que a gente mede essas coisas que, no meu ver, não tem medida? Porque eu sempre digo para as pessoas que eu converso e que às vezes eu vou no consultório, eu digo assim, eu compreendo a tua dor, mas eu não sei como ela é. Às vezes a gente tem mania de dizer, eu sei o que tá sentindo. Não, eu não sei o que tá sentindo. Porque cada um calça o seu sapato e a sua pedrinha e vai lhe doer de forma diferente. E muitas vezes quando a gente faz uma coisa para o outro, e o Evangelho fala aqui, se a gente faz com a intenção, por isso, não convide os parentes ou os amigos, com a intenção de, ele vai me convidar para outra vez, eu vou dar isso aqui, porque quando eu precisar lá na frente, se vai que eu vou ter quem me escolhe. E isso num nível social é muito fácil de se encontrar. Convidei fulano para tal festa e agora ele não me convidou para a festa que ele fez. E se dói, se magoa e as amizades acabam, né, por causa disso. E às vezes uma coisa, ele não convidou, mas ele não convidou por quê? Né? De repente era um número X de pessoas, tu vai deixar de ser amigo dele por causa de um jantar, de uma festa? Aí toda uma amizade ou um companheirismo se mede ali, por causa de um jantar. Quanto nós estamos egoístas, medindo sentimentos em troca, querendo retribuição imediata. Eu já disse aqui outras vezes, muitas vezes o nosso irmão, ele não vai nos dar o que a gente quer, porque ele não tem para oferecer. E aí isso eu digo muito consciente, porque se uma criança aprendeu a só bater, a retribuição dela é bater.
E aí agora eu lembrei também de uma reportagenzinha, uma entrevista onde um pai que adotou uma menina, no primeiro dia que ele levou ela para passear, quando ele foi conversar com ela, ela deu um tapa nele. E ele tomou um susto. E ele disse, por que tu fez isso? Ah, porque lá no orfanato era assim que eu fazia. Tu não vai me bater? Porque é isso, gente. A gente só dá o que a gente tem. E o que a gente tem é aprendido. Por isso que a gente está nesse mundo para aprender. Então, muitas vezes, se a gente faz essa doação de coração e a gente faz desapropriado de buscar um convite, de buscar uma contemplação social, a gente até esquece. Quem nunca chegou e disse assim, lembra quando tu fez isso? Não lembro, mas foi aquele dia, ele estava lá, tu estava precisando de tal coisa, tu me ajudou. E a gente não lembra, né? Mas quando a gente está com o nosso coração com uma casquinha de ego, porque é o ego que faz isso, né? É o ego que cutuca assim, não, ele não lembrou, agora fez festa lá e não te convidou. Ah, mas quando precisou, ele veio aqui. Quando estava passando necessidade, quando estava passando fome, ele te lembrou de bater aqui na tua porta. Que bom que a gente pôde ofertar, né? Que bom! E a gente não consegue enxergar isso. E eu não tô falando de vocês, tô falando de mim. Quantas vezes eu não enxerguei isso? Quanto é difícil e doloroso a gente enxergar isso. Dizer assim, ai meu Deus, como eu tô sendo egoísta. Tá tudo bem. É muito doloroso. Porque nós temos um encaminhamento do Evangelho. Nós temos um encaminhamento espiritual. Mas o mundo aqui fora, ele tá ali, cobrando postagem nas redes sociais, né? Quem nunca viu aquela pessoa que vai lá e filma, fazendo a benevolência pro outro? E muitas vezes isso vai ajudar, claro que vai. Mas o quanto a pessoa de repente vai se sentir humilhada de ser exposta, de ser colocada na mídia como miserável, que o outro fulano tá ajudando. Não que ele não vai gostar, todo mundo gosta de ganhar as coisas, né? Mas já pensaram? Enquanto, às vezes eu pensei, se fosse eu ia gostar de me exporem por causa de uns likes, como diz o meu sobrinho, vou dar like, muitos likes, muito compartilhamento, engajamento, como eles falam. E hoje tudo é baseado no engajamento, né? Quanto mais eu fizer pro outro e mostrar pro mundo, mais sucesso eu faço. E eu volto a dizer, e eu acho que tem que fazer, mas tudo tem um peso. E aí volta aqui, o que a mão a esquerda dá, a direita não vê. E a gente consegue fazer isso? Ah, eu consigo, beleza então. Mas nem sempre é fácil assim. Nem sempre. E aí eu volto lá para conversação com as crianças, quando a gente diz, fulano te deu, tu tem que dar. E aí eu me questiono, porque assim, tem que dar, mas tem que dar de coração, não adianta dar. Às vezes a gente fala as crianças dar, né? Reparte ali um chocolate, aí turinha dá aquele chocolate rançando, furiosa, com vontade de esganar o outro. E aí valeu do quê? Alimentou só o corpo. Tá. Mas, e além de alimentou o corpo do outro, e a ira de quem deu? Porque ele não deu com prazer. Então, penso eu que antes de fazer a gente alimentar só o corpo do outro, a gente precisa alimentar o espírito das nossas crianças. Eu falo nas crianças porque esse é o exemplo que me veio agora. Fazer repartir, mas com consciência. Perguntando como ele ia gostar de ser tratado. Porque não é isso, né?
Eu sempre digo assim, que a gente, os mandamentos básicos seriam isso, não faz o outro que não quer que faça você. Como tu ia se sentir? E aí isso eu não condeno a ninguém, porque eu também faço. E porque a gente aprendeu isso, né? A gente, quem é mais velho, tem uma criação muito mais rígida. E não se perguntava, né? Ah, tem que repartir, puf. Né? Não, muitas vezes tu repartia, tu ficava furioso com o outro, mas tu repartia. Mas eu reparti. E qual o peso da benevolência disso? Será que a gente está ensinando mesmo os nossos pequenos a repartirem com um intuito benevolente? E isso foi aprendido, gente. Foi aprendido por vocês, por mim, porque a gente vem do mundo assim, né? Que a gente nem questionava, tem que fazer. E a evolução é isso. É a gente poder se abaixar ao nível da criança, olhar no olho dele e se questionar, e questionar ele. E aí a gente também tem que fazer isso com as nossas crianças interiores. A gente tem que, às vezes, se olhar no espelho e perguntar: por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou tomando essa decisão? Por que eu estou tão agarrada a esse bem ou a questão material? Por que eu preciso tanto disso? Por que eu não posso repartir com o meu irmão? Por que tem que ser a troco de alguma coisa? Por que eu tenho que cobrar ele depois? Isso é difícil, e é difícil para mim. E eu conto um caso. A minha mãe, ela conta que ela tinha os desfiles e aí compraram um sapato de verniz novo para ela desfilar. Só que verniz é mais duro, né? E aí eles tinham mania de bater no sapato para amaciar. Minha mãe, delicada, acabou com a sola do sapato novo. O sapato se debulhou. E hoje, isso lá, criança, e hoje em dia ela trouxe para ela a mania de comprar muito sapato, ela precisa de sapato. E eu não sabia até então, antes de estudar, sabia de onde é que vinha isso. E aí, quando um dia de estudos, eu disse: tá lá o sapato que ela não comprou, lá, que ela acabou com o sapato dela, lá, e agora ela quer ela comprar. E aí um dia eu disse, ela estava naquela função e ela comprava, e eu disse: vamos dar, mas eu gosto desse. E às vezes ele tem essa mania, né? Mas eu gosto tanto dessa minha coleção de bolita, essa minha coleção de boneca, essa minha coleção de sapato. E aí eu disse pra ela: mãe, o seu sapato não é aquele de verniz. A senhora nunca vai ter aquele sapato de verniz. Confesso que ela não ficou muito gostosa do que eu disse. Porque doeu, porque realmente ela precisava daquele sapatinho de verniz lá. Por isso que ela não conseguia se desfazer dos outros sapatos. Porque a gente traz isso, né? É a coleção de bolita que tá lá guardada que a gente não quer que tenha. Ou o pano de prato, ou lá sei o que a gente guarda e a gente não... vamos deixar ali, em vez de doar para quem é necessário. Chico já disse, já dizia, né? O cobertor que está sobrando aqui é o que está faltando lá pro teu irmão, não é? Mas é difícil. E eu contei essa história aqui por causa que é essa dificuldade. Nós estamos num mundo material, num mundo de sentimentos que a gente traz entranhados na gente, que foram as outras pessoas lá, ou acontecimentos que trouxeram. Mas é egoísta, não quer dar aquele sapato velho. Não é que ela não queira dar aquele sapato velho. Ela não consegue porque ela traz questões emocionais lá de quando tinha 8 anos, 9 anos. E que era muito mais difícil. Todo mundo sabe que antigamente era muito mais difícil comprar sapato e comprar e ter. Não era como essa benevolência que a gente tem hoje, né? Que a gente vai lá, parcela e compra. Não, tudo era muito mais difícil. Então, muitas vezes a gente traz isso nas nossas entranhas.
nos nossos sentimentos. E a gente não para pensar da onde é que a gente vem. Da onde é que a gente trouxe aquela... se agarrar ao bem material. Ou, né? Ou fazer algumas coisas que a gente... por que eu tô fazendo isso? A gente não pensa. A gente não pensa e não é por maldade. É porque também dói. Também dói de tu lembrar que tu não tinha. Agora eu posso ter. Mas o quanto vale o posso ter de hoje? O posso ter de hoje vai ajudar o quê? Então a gente precisa também, para poder fazer esse gesto, pensar um pouquinho na gente. Pensar um pouquinho o quanto a gente foi machucado, ou quanto a gente se machucou, porque às vezes a gente se machuca, né? Às vezes a gente idealiza alguma coisa que não existe. Que é ego também, né? É o ego da gente. É o ego da gente querendo, eu vou dar isso aqui pra fulana e quando eu precisar, a fulana vai me ajudar. Pode ser que a fulana não tenha o emocional para te dar. Pode ser que a fulana não tenha condições emocionais para fazer aquilo. Ou, futuramente, que seja financeiras, ou que ela tenha que fazer outra coisa. Porque aí o nosso gesto vai por água abaixo. O nosso gesto, ele não é um gesto fraterno, é um gesto cultural. Cultural porque a nossa cultura manda repartir para ficar mais bonito na foto, para ficar mais bonito na rede social. A gente tá fazendo. Mas aí e aí eu volto e sempre digo, não que ele não vai alimentar o corpo, não que ele não vai aquecer. Pro meu irmão lá que dei vai estar tudo bem. Mas e pra gente? E pro meu amadurecimento, e pro meu crescimento, e pra minha caminhada? Qual vai ser? Mas você tá sendo egoísta pensando isso. Não, gente. Nós viemos aqui pra evoluir. E a gente aí não é evoluir o outro. É a gente. É a gente cuidar da nossa vida, que é o mais difícil. Eu sempre digo assim, orar e vigiar, mas orar e vigiar é a minha vida. Não posso orar e vigiar a vida do outro. É a nossa vida. E essa é a parte mais difícil. É a mais tenebrosa, eu digo assim. Porque a gente vai ter que aprender a lidar com os sentimentos que estão entranhados lá de não sei quanto tempo. Com os sentimentos atuais e essa guerra de ego. E a gente precisa tomar conhecimento. Por isso que eu disse assim, e a criança? A gente precisa ensinar os nossos pequenos, mas e as nossas crianças, nossa criança aqui de dentro também, a gente precisa ensinar. A gente precisa de novo conversar com ela e reeducar. Porque tem que reeducar. Porque a gente foi educado amorosamente, mesmo que tenha tomado os petelecos, mesmo que tenha tomado os tapas. Naquela época, era esse o amoroso que aquelas pessoas podiam ensinar pra gente. Hoje não. E a gente fazer essa análise e esse perdão traz uma libertação pra gente. Até pra gente compreender lá depois que o fulano não vai me convidar e que tá tudo bem. Porque é um exercício de perdão também. Ter esse olhar amoroso e ter esse olhar cuidadoso com o outro. Porque é isso. Todo santo dia. Todo santo dia, se orar, vigiar, se compreender, perdoar o outro, sim, e se perdoar também. Eu acho que é um exercício mais difícil. E eu conto pra vocês assim que uma vez eu não lembro o quê, mas eu tava muito chateada com alguma coisa assim. E aí eu disse assim, eu não lembro o que eu tinha feito, realmente eu não lembro. Mas aquilo me doía muito. E aí as pessoas cobrando as coisas, cobram, né? E aí daqui um pouco eu parei e digo assim, mas já me desculparam do que eu fiz. Mas eu não tava me desculpando. E aí eu parei e pensei, tipo assim, gente, se a pessoa que eu fiz me desculpou, não consigo lembrar o que é. Por que eu tô me magoando tanto? Né? Por que a gente... E aí eu pensei assim, tipo, mas se Deus é tão amoroso e Ele perdoa os nossos pecados, por que eu não posso me perdoar?
O que me leva a ficar me maltratando? E aí, às vezes, a gente faz isso dia a dia, né? Guardando o sapato lá, porque é se maltratar, né? Guardando o sapato lá, pra lembrar que tu quebrou tudo o teu sapato lá com, né? Em vez de amaciar, tu quebrou. E a tua mãe ficou brava, e a tua mãe brigou, e a condição financeira era outra. Não é se magoar de novo? Por mais que tu compre 100 pares de sapato, cada vez que tu guarda eles, tu tá lembrando daquela tristeza que te trouxe, e tu já não consegue repartir. Tu já não consegue ter esse prazer em dividir, porque tu não aprendeu com prazer. Ai, que feio isso. Não. É compreensão de mundo. É compreensão de momento. Graças a Deus, quantas vezes a gente olha pra trás assim, como é que eu pude fazer aquilo? Aí quando eu penso assim, eu digo, ai, coisa boa, eu evoluí, né? Coisa boa, eu evoluí, não tô mais fazendo daquele jeito. Pode ser que daqui uns dias eu olho o que eu fiz agora e digo, ai meu Deus, eu não tive coragem de fazer isso. Mas é isso, né? É essa questão que a gente traz, né? E aí a gente precisa entender sempre que a gente precisa também se perdoar. Cessar o nosso ego. Cessar o nosso ego que leva a mostrar que eu tô doando, mostrar que eu tô fazendo. É ego. E aí eu convido todos. E aí eu, abrindo um outro livro aqui, eu abri e veio uma partezinha aqui, que a minha é muito... Um capítulo do Obsessão e Máscaras, e eu abri, e aí diz assim, amor sublime amor. E aí ele tava marcado, eu não lembro porquê, mas eu marquei, já que é, não sei nem quando. A alma em si apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevamos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conhecemos essa verdade, afirmou Senhora Laura, um espírito, ao caro autor da série. Falando do amor como alimento das almas, ressaltou: o homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua e a luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimônios que derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. A bondade e o amor, sólidos alimentos em si, que nutrem, nos nutrem. Porque quando eu ensino bondade, se fosse ensinar bondade, eu não preciso ensinar para ele repartir. Porque a bondade está aí, nesse gesto. Muito obrigada, irmãos.